Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama o diretor da Enovai, meu amigo doutor, professor Maurício Bittencourt. Maurício, é um prazer estar te recebendo. Bem-vindo de volta ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Otávio, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, né? Conversar um pouquinho sobre o nosso ambiente de inovação aqui, o Itajubá Hightech. E também trazemos aqui o Rodrigo Rezende Passos, pela primeira vez no nosso programa. Rodrigo, é um prazer te receber. Bem-vindo ao nosso Conexão Itajubá. Bom dia. Bom dia, Otávio. Obrigado pelo convite. Espero aí que a gente possa bater um papo sobre um assunto que está na moda, startups, investimentos, que eu puder ajudar. Mas muito obrigado pelo convite. Eu vou começar com o Maurício, você falando um pouquinho sobre a questão desses fundos de suporte, que aliás não é fundo, é um pool, né, como diz o Rodrigo, de suporte às startups. Como é que funciona isso? Bom, a gente precisa entender que empresas, elas precisam de capital, né? Elas precisam de dinheiro para crescer, para nascer e crescer. Isso é normal em qualquer lugar do mundo. Empresas de tecnologias, então, há uma necessidade de capital muito grande, né? São empresas que têm uma taxa de crescimento e queima de dinheiro muito rápido, né? Isso é uma realidade. Por outro lado, existe uma oferta de capital no mundo também, né, que está atrás desse tipo de empresas. Então, o que a gente precisa aprender e precisa fazer aqui em Itajubá, que é um momento adequado para isso, é fazer essa conexão, né? Então, você estimular o capital, né, na forma de fundos ou de anjos, enfim, você tem várias modalidades, né, para encontrar essas empresas que a gente fomenta. Então, esse é o ambiente desejável para os dois lados, né? Ter boas startups, boas empresas com grande potencial de crescimento, obviamente de retorno, né? Retorno financeiro. Por outro lado, você ter o capital, que a gente chama de capital empreendedor. Depois o Rodrigo vai poder explicar um pouco melhor as características desse formato aí de dinheiro ou de recursos que são disponibilizados ou estão atrás dessas empresas. Então, esse é um papel nosso, de fazer isso acontecer. E temos já alguns cases e tem aí a história desse fundo, desse pool que foi criado. Acho que eu vou passar essa bola para o Rodrigo, que é muito mais qualificado para falar como que nasceu o fundo, né? E nós somos parceiros. Pool é um pool de investidores. O Rodrigo já me corrigiu umas 4 vezes. É um pool de investidores. E aí, Rodrigo? O que é esse pool e como é que ele pode ajudar as startups? Veja, a primeira coisa, né? Por que pool e não fundo, né? Porque Boa. O fundo ele precisa de uma regulamentação para ele funcionar, né? O pool, na verdade, nada mais é do que a junção de pessoas físicas que se unem aí com o pretexto de investir em startups. Isso né? é possível. Isso é possível, né? Por que a gente faz isso, né? Porque o pool, na verdade, junta várias pessoas físicas para investir em startup. O objetivo é diluir esse investimento e minimizar o risco, que é, no fim das contas, o que o investidor espera, né? Então, quando eu cheguei aqui no ecossistema, eu vi assim, a gente tem um pilar fundamental, que são as escolas, né? Mão de obra, a gente tem a incubadora, a aceleradora, mas faltava o pilar dinheiro, porque para esse cara girar, ele não precisa só de gente, ele precisa de recurso. E o investimento que o pool fornece é para a startup crescer, para ela escalar, né? Porque a startup, na verdade, ela não é um negócio como outro qualquer, ela é um negócio escalável, ela precisa ser escalável para ela ser considerada startup, né? Então, o que o pool faz ele injeta um dinheiro na curva de crescimento da startup para que ele possa desenvolver os planos, né, de crescimento no mercado brasileiro. Mas para ficar bem claro, é um investimento, porque o dinheiro entra e o dinheiro volta. Exatamente. Em compartilhamento de lucro, alguma coisa assim. Exatamente. Na verdade, existem alguns métodos, né? Os mais tradicionais é o que a gente chama de mútuo conversível em participação. Então, você participa, mas num contrato, você não entra no contrato social, você não é sócio, você não vai dar as cartas na startup. Não, você é só um investidor, né? Obviamente, tem uma coisa muito importante, que além do dinheiro, que é o que a gente chama que o pool deve e precisa fornecer, que é o que a gente chama de smart money, né? É mais do que o dinheiro, é o relacionamento para aquelas startups, a abertura de mercado fora daquele ecossistema que a startup está. Então, por quê? Porque o investidor, no fim das contas, ele quer colocar o dinheiro e valorizar o seu dinheiro, né? Claro. Só que investir em empresas é um negócio de altíssimo retorno, mas também de altíssimo risco. É como você botar um dinheiro na bolsa de valores. Se você não quer correr risco,
vai para uma renda fixa. Vai para poupança. Exatamente. Porque a startup, ela é um negócio de alto risco, né? Claro. Ainda mais no Brasil, que nós temos uma norma tributária alterada a cada 2 horas, quer dizer, o negócio é muito complexo para o empreendedor. E onde uma grande parte das empresas não completa 3 anos, né? Exatamente, por isso. Rodrigo, agora, como as empresas podem se beneficiar? Como é que elas podem acessar esse tipo de pool? O pool é o MG Tech Angel. Isso. Como é Exato. que ela pode acessar isso? Quem pode se beneficiar com isso? Na verdade, esse nosso pool, né, que é o primeiro que a gente está montando e a gente pretende montar outros, né, ele parte do princípio de uma tese de investimento. O que é uma tese de investimento? Você diz no que você investe, quais segmentos você investe, qual o valor do cheque médio, quando a startup, qual é o momento daquela startup. Então, você tem pools específicos para startups que estão nascendo, você tem pools específicos para startups que estão já tracionadas, você tem fundos específicos para startups de um determinado segmento. Então, por exemplo, você tem pools específicos para fintechs, né, que são empresas do segmento financeiro. Então, para se candidatar a esse ecossistema, a gente tem um link, o acesso, e o que a gente está trazendo para cá, mais do que o fundo que tem, nós temos uma tese, e a nossa tese é investir em negócios escaláveis, B2B ou B2B2C, né? Que são empresas fazendo negócio com empresas, e empresas que vendem para empresas e que vendem para o consumidor final. Essa é a tese, né? Com cheques aí entre 200 e 300 mil reais para startup alavancar, só que precisa estar tracionado nesse pool, né? Ou seja, o cara ele já rodou o que a gente chama de MVP, que é uma validação do negócio dele, ele já está com a empresa estruturada, né? Mas existem outros fundos, né? Outros pools ou fundos mesmo, que investem em estágios anteriores na startup, né? Então, o que nós vamos fazer aqui é conectar essas empresas a esses fundos também, se não fizerem parte do nosso pool. Vou te dar um exemplo. Uma startup procurou e falou: olha, eu estou ainda na fase de ideação do meu negócio. Eu ainda não tracionei, eu não tenho uma validação. Eu posso participar? Eu falei: pode, mas não aqui no nosso fundo. Eu vou te conectar com outro fundo, que aí o cara assume um risco maior e, obviamente, quando ele assume um risco maior, o resultado também é maior se ele acertar. Claro. Né? Então tem pools com segmentos específicos. Maravilha. Maurício, agora a Inovai, ela tem esse banco de pools ou de fundos aonde quem está numa startup ou quem está ainda nem começou a startup ainda, tem uma ideia, ele pode buscar e procurar uma orientação? Sem dúvida. O fundo, essa iniciativa aí do Rodrigo e outras pessoas por trás disso, está em constante conexão com a Inovai, no nosso próprio ambiente. Isso é de interesse mútuo, né? Então, hoje, startups que estão com a gente ou que nos procuram, a gente já coloca isso no portfólio como sendo uma opção, né, de investimento ou uma rota de crescimento. Então, essa é uma iniciativa que nasce na cabeça de pessoas, mas a instituição Inovai está participando disso, está interessada, está participando nas discussões, enfim. A gente quer que isso se fortaleça porque faz parte do nosso escopo de trabalho, de apoio, né, de atração de novas empresas. Claro. Então, é um elemento importante que é o capital. Então, qualquer discussão, qualquer iniciativa que fomente recursos para alavancar nossas empresas, né, a gente está junto e é parceiro disso, sem dúvida. Rodrigo, então, como é que as pessoas podem ter contato com você ou com o Maurício e buscar mais informações, o pessoal das startups, para poder se orientar em relação a quanto vai pegar? É empréstimo que você que acaba sendo, né, para uma empresa, para uma startup. Que orientações elas podem buscar? Como podem te achar? Como elas podem ter mais dados sobre o pool? Legal. A gente está concentrando esses contatos aqui até dentro da própria incubadora, porque muitas das vezes é um conjunto de coisas que o empreendedor precisa, né? Ele precisa do dinheiro, mas ele precisa de uma coisa muito legal que a incubadora fornece, que são os mecanismos para alavancagem do negócio dele. Então está muito ligado com o fundo, né? Então a gente faz o contato por lá, né? Ou também via Instagram. Isso aí, o WhatsApp, eu posso deixar depois o contato. As pessoas passam o que a gente chama de pitch, que é a apresentação da startup, né? E aí a gente vai colocar dentro do funil da Bossa Nova, dentro de cada pool específico. Então, se for um negócio não tracionado, vai para um pool
A Bossa Nova é outra... A Bossa Nova, é bom explicar isso muito bem. Não é nem um angel, né? Não, a Bossa Nova, ela é o maior venture capital da América Latina de investimento em startup. Na verdade, ela é uma administradora de fundos, ela tem fundos privados, né, que investem em startups. O negócio da Bossa Nova é investir em startups. O MG Tech Angel é administrado pela Bossa Nova. É administrado porque, na verdade, a gente precisa de uma estrutura corporativa, né, para avaliação da empresa, para due diligence, para valuation, que são as avaliações que a gente faz, não é simplesmente dar o cheque, né? Ou seja, o que a gente fala é que você precisa avaliar o negócio, né? E a gente usa uma estrutura jurídica, corporativa, administrativa da Bossa Nova, que é o maior venture capital de startups da América Latina. Ela investe hoje em mais de 1.600 startups, né? É um bocado de coisa. Otávio, se você me permitir, a porta de entrada, então, para quem está nos ouvindo, seria então a incubadora, né? Para as startups. Novai, né? Novai, né? A Incite, Novai. E para os investidores também, né? Então, pessoas físicas, né? Que a gente chama de anjos, né? Que querem participar do pool, também pode nos procurar, que a gente encaminha. A gente está com o tempo esgotado, mas eu queria fazer uma pergunta específica sobre uma discussão que nós tivemos, ô Maurício, no passado, quando num daqueles simpósios que foi promovido pela Inovai, lá nos primórdios da Inovai, sobre as startups que vão prestar serviço. Ela tem uma ideia, ela vai prestar serviço, aí chega uma dessas grandes empresas internacionais que estão em Itajubá, ela fala, beleza, compra a sua ideia, compra o seu produto, só que o fluxo de caixa desses caras é de 6 meses a 1 ano. Então você fornece lá, você investe no produto, você paga a mão de obra, né, Maurício? Tem você tem o seu investimento e só vai receber 1 ano depois, né? Quando, se não mais, né? Depende também das condições do país. Aqui nós temos empresas que passam também pelas dificuldades que todo mundo passa e também postergam os seus compromissos. A MG Tech Angel pode ser suporte para isso? Ela pode cobrir esse gap nesse fluxo de caixa? Veja, a gente comenta no mundo de investimento em startup que o startupeiro, o empreendedor, ele vai pegar esse dinheiro para crescer, para escalar. Ele não pode pegar esse dinheiro para apagar incêndio. Para cobrir buraco, isso é importante. Né? Só que o que você está dizendo é uma coisa interessante. Porque quando você faz um valuation, quando você vai fazer uma diligência dessa empresa, você vai ver que ele tem um contrato futuro, ele tem um recebível já previsto, então faz parte do fluxo de caixa dele, então isso entra como investimento, né? Ele ainda vai receber, né? Então isso não vai tirar o cara da fila do fundo, né? Muito pelo contrário, vai mostrar que ele já tem um contrato grande com uma empresa interessante, então ele vai compor o valuation. Ele tem uma garantia. Ele tem uma garantia, exato. Então o fundo olha isso a médio e longo prazo, né? É o fluxo previsto, analisa também o passado, né? Isso a diligência faz. Então o startupeiro, o empreendedor, não adianta ele vir com números, né, que não são a realidade, porque, inclusive, tem um dado, né, a própria Bossa Nova, a gente fala em 200 startups que entram no funil por mês, saem 2 ou 3 só. A maioria delas não consegue ter dado, né, ou não consegue demonstrar essa previsibilidade de resultado para receber o investimento. Maravilha. Rodrigo, olha, top. Muito top, é isso que está precisando, isso aí já cobre aquele gap, né, Maurício? Sim. Essas ações, né, faz parte do nosso trabalho, é atrair não só empreendedores, mas também investidores, né? Que isso é o que faltava a gente ter de uma forma um pouco mais estruturada. A gente tem investimentos aqui, acontecem, né? Mas agora a gente quer colocar de uma forma mais sistematizada, né? Um pouco mais robusta, profissionalizada. O Rodrigo tem muita experiência, trazer a Bossa Nova para nós é um ganho, né, para o nosso ecossistema. Sim. Então, assim, esse é um assunto que eu faço aqui já um pré-convite aqui, porque esse é um assunto que tem muita coisa a ser dita aí. As suas perguntas aí tem muito mais outras respostas, porque falar em investimento, falar em risco, falar em empresas que crescem, né, perspectiva de futuro, contrato, então tudo isso entra nessa discussão que é muito comum lá fora, né? No mundo da tecnologia é muito forte você crescer com dinheiro de terceiros, né? Então claro. Isso é muito comum e nós estamos aí agora, queremos acelerar esse tipo de
de atividade e ação. E esse é um formato profissional de investimento de startup. Isso garante tanto para o investidor quanto para a startup segurança dos mecanismos jurídicos de fazer isso do jeito certo, né? Porque antigamente você emprestava, é o que a gente chama de FFF, é Founder, Family and Friends. O cara pega o dinheiro com a mãe, vai empreender, né? E não tem muito... essa é uma fase, inclusive, do negócio, né? A gente está numa fase um pouco mais profissional. A gente quer profissionalizar, porque para crescer ele vai ter que se profissionalizar. E as universidades têm esse centro de empreendedorismo aqui, a incubadora fornece, então agora a gente vem com um fundo para compor esses pilares para o desenvolvimento dessas startups. O nosso ecossistema só vai crescer se a gente começar a olhar dessa forma e atrair esse capital, senão a gente não vai crescer, a gente vai ficar naquela condição caseira, né? Fazendo o mínimo que a gente é capaz, mas a gente pode fazer mais, trazendo parceiros, trazendo investidores e o capital. Tá chegando uma boa hora, né? A MG Tech Angel está chegando aqui no ecossistema numa boa hora. E está aberta para captação de investidores, né? Quem quiser conhecer um pouco melhor de como é que funciona o negócio, entender as taxas de retorno, é só procurar a gente que a gente fala com calma sobre o assunto. Sem dúvida. Top, está convidado a voltar aqui, o Maurício aí, que é o nosso regente aí, organizador, coordenador do espaço voltado aqui à tecnologia e inovação e a questões de desenvolvimento. Agradeço muito você ter vindo aqui. Foi um prazer te conhecer, Rodrigo. Igualmente. E também meu caro Maurício Bittencourt. Eu soube que você recebeu aí uma medalha, foi... uma honraria aí que a universidade me concedeu. Fiquei muito feliz. Reconhecimento de um trabalho sempre é bom, né? E te dá uma lustrada no ego. Obrigado mais uma vez o convite estar aqui, Otávio. Valeu, conversei aqui com o diretor da Enovai, o Maurício Bittencourt, e com o coordenador, gestor do MG Tech Angel, o Rodrigo Rezende Passos, participando do nosso programa nas ondas da Panorama.